Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado. Olá, seja bem-vindo a mais um programa, dessa vez um programa especial de aniversário, né? Fechando praticamente um ano de programas semanais de Filosofando com Samir, saudando a todos com o símbolo do Fi, agradecendo a sua audiência nesse período de um ano, em que nós conseguimos quebrar os dogmas de cultura e filosofia, e agradecendo imensamente a EDS Contabilidade, holding empresarial ou familiar. A EDS tem a solução e a proteção do seu patrimônio. Atendemos todo o estado com profissionalismo, temos contabilidade, assessoria e aconselhamento fiscal. Também agradecendo ao Rescar Veículos, com quase 2 décadas no mercado, oferecendo segurança e as melhores condições com financiamento direto com a loja em Estância Velha, servindo para toda a região. Então, venha nos visitar. Muito bem, eu gostaria então de fazer um resumo do que nós tratamos nesse período de praticamente 12 meses de programas semanais. Nós começamos a falar sobre os grandes filósofos, Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles. Se eu for mencionar todos eles, nós vamos aí ter aí em torno de 25, talvez 30 filósofos que nós cobrimos nesse período aí. Mas fazendo um resumo bem simplista, nós estamos ainda no pré-socrático. Nós não terminamos o pré-socrático. Nós vamos para o ano de 2025 finalizar o pré-socrático para que nós possamos entender o pós-socrático. Esse pós-socrático, já muito bem falado sobre Sócrates em si, né, que foi aquele que trouxe as ideias somadas de todos os pré-socráticos, que foi justamente o que dizia que eu sei que nada sei, né? Aí nós temos Platão, que fez uma reorganização dos pensamentos e escreveu todos os pontos de vista de Sócrates, uma vez que Sócrates nada deixou de escrito, né? Platão foi além, escreveu várias outras obras, inúmeras coisas que estão até hoje disponíveis. Escreveu sobre Atlântida, escreveu sobre Crítias, escreveu vários tratados e pensamentos que lhe foram ensinados por Sócrates e estudados por Platão. Vejam que, mesmo tendo puxado uma informação sobre a outra, né? A escola eleática, a escola pitagórica, nós tivemos toda a questão da matemática no meio, né? Platão conseguiu traduzir tudo isso em palavras escritas. Então, Platão é o que nós temos, possivelmente, de maior conteúdo de estudo até hoje. Aí nós passamos a ter um aluno de Platão
que, vamos dizer assim, se rebelou contra o próprio Sócrates, né? Lembre-se, Sócrates morreu pela sua falta de humildade em tomar a cicuta ao invés de se retratar diante dos seus pensamentos. Certo ou errado, não tem como julgar. Ele imaginava que estaria indo para um local muito melhor do que se submeter àqueles que menos sabiam que ele. Já Platão tinha uma ideia de que ele seria perseguido e seria possivelmente preso e possivelmente morto. E o que Platão fez? Se entregou como escravo a um outro filósofo. Então, ele não estaria submisso às leis do governo, ele estaria submisso às leis e a esse mandatário, esse dono que ele voluntariamente se entregou. E aí nós temos então esse que se rebelou contra Pitágoras, se rebelou contra Anaximenes, se rebelou contra Sócrates, se rebelou contra todos, e ele era Aristóteles. E Aristóteles foi aquele que reorganizou todo um patamar sociopolítico, organizacional. Ele fez todo um compilado de ideias que os outros não haviam feito. Ele montou uma tabela, né? Ele fez vetores cartesianos para tudo. Ele foi a partir daí que Descartes se inspirou, né? Praticamente 2000 anos depois ele copiou Aristóteles, né? Então Aristóteles foi, apesar de revolto e de ideias próprias, ele disse: Platão não sabe nada, o pouco que sabia eu sei muito mais, Sócrates era um ignorante, Pitágoras só sabia de matemática, o universo é composto de várias outras coisas, e eu sou muito mais inteligente que todo mundo, e eu vou provar isso. Foi lá e montou todo aquele patamar de organização pública, organização física, pessoal, familiar, formas de como trazer a público todo esse entendimento, né? E tornou-se também o mentor de Alexandre o Grande. Apesar de Alexandre ter morrido jovem, Alexandre também foi um filósofo. Alexandre também teve seu lado de ensinamento. Lembre-se que, sempre nascido de uma família com posses, e não sendo um escravo, tudo podia. O escravo nada podia. O escravo só complementava. Platão foi um escravo não escravo. Ele, na verdade, ele se protegeu. Se protegeu porque ele foi muito mais agressivo do que Sócrates foi. E muito mais aguerrido nos seus pontos de vista. E ele revelou segredos que a humanidade veio a descobrir até pouco tempo. O próprio, como eu falei, os dois livros, Critias e Timeu, falam essencialmente sobre a origem de Atlântida, e antes de Atlântida ele fala sobre política, ele fala sobre a república, ele faz uma análise do homem dominado pelo governo, um governo corrupto. Ele escolhe as formas de governo, e isso é uma das poucas coisas que Aristóteles depois concorda com ele, né, sobre aristocracia e tal, a escolha de ser um rei, ou seja, um reinado, e não uma democracia como
como a melhor das administrações, porque a democracia, assim como a aristocracia, eram corruptas já naquele período, né? Então, vários pontos dos três, por isso a questão de o que existiu antes de Sócrates formou Sócrates, e o que aconteceu de Sócrates em diante formou o pós-socrático, como Platão, como Aristóteles e outros que nós vamos ver que deram andamento aos pré-socráticos. E ao mesmo tempo, nós podemos dizer os pré-platônicos e os pré-aristotélicos e os pós, tanto de um quanto de outro. Todos eles tiveram consequências não imediatas, mas consequências futuras. Mas o fundamento principal, ou a generalização, vem da mais sofia, né? Que é a filosofia, é o amar o saber, o amar o conhecer, o amar o conhecimento, ter vontade de saber. Então, neste ponto, todos eles têm uma forma eclética, pessoal, de todos que nós falamos. Cada um tem uma fórmula própria. Os poucos que têm um entendimento menos conflitante formaram as escolas, né? As escolas, de acordo com o que cada um pensava, somavam, discutiam, chegavam à conclusão, traziam essa conclusão à tona, mostravam para um público seleto o que eles haviam tido como fundamento final. Mas é muito importante dizer que dois pontos principais podem ser confinados dentro do mesmo fragmento filosófico, né? Principalmente a questão da natureza, tá? E a questão da matemática. Tanto a natureza foi amplamente estudada em mais de 450 trabalhos sobre a natureza. E todos esses trabalhos acabam falando sobre a matemática. Tudo está ligado à matemática. O universo é matemático. A natureza é matemática. Nosso pensamento é binário, é matemático. Então, quero deixar bem claro assim, que a importância dos pré-socráticos foi a forma com que eles foram aproveitados devidamente por Sócrates e os pós-socráticos, né? E, em alguns casos, houve uma usurpação de ideias, do ser, do não ser, né? Do to be or not to be, assim como nós, no nosso engrandecimento, no período que nós estamos falando, de importância, eu acredito que tenha somado, neste período de um ano, um pouco de pensamento positivo, de uma forma mais elástica de podermos planejar, de construirmos a nossa esfera, né? E entendermos que quanto maior a nossa esfera, a matiz dela modifica, a coloração dela modifica de acordo com o conhecimento, né? E que nós possamos admitir o fato de que sabiam muito mais do que nós sabemos hoje há 2.500 anos atrás. E de lá para cá nós perdemos informações. Nós não adquirimos informações. Nós adquirimos foi tecnologia. Porque as informações nós perdemos. Nós perdemos
Estamos perdendo também o hábito da escrita, da caligrafia. O fato de digitar, teclar, o fato de usarmos só dedo. Se perder esse dedo, perde comunicação. Nós temos que entender que nós estamos caminhando para trás em nossas habilidades. No entanto, nós estamos sendo servidos culturalmente, de uma forma abstrata, pela tecnologia. A tecnologia está substituindo a nossa parte prática e intelectual. Por isso, eu vou arriscar em dizer que a nossa tendência é de regressão, a menos que nós consigamos fazer com que a nossa mente, a nossa associação intelectual com a nossa física, ela seja, de alguma forma, melhor aproveitada. Seja através de artes, seja através de pinturas, seja através de artes cênicas, seja através da escrita, seja através do pensamento, seja através da dialética, seja através de qualquer coisa que exija de nós mesmos um pouco mais do que ser servidos. Porque é muito, muito, muito fácil ser servido. E muito complicado hoje servir. Se nós formos analisar a questão intelectual pela caligrafia ou pela escrita, antigamente nós dizíamos a letra de médico, porque é incompreensível. Não, porque o médico estudou demais e teve pouco tempo para praticar. O médico deveria ter a melhor das caligrafias, e não a pior das caligrafias, porque ele estudou mais do que os outros, mas aí ele deixou de lado algo que ele achava que era menos importante. E nós estamos caminhando para o mesmo sentido. Então, indo além aqui, eu quero falar sobre mais alguns pontos, né? A questão do ser divino, que foi traduzido e trazido de formas diferentes, né? Entre que a própria natureza foi considerada o Deus, o Criador, o Big Bang, a centelha divina, a própria esfera, trazida até nós por pessoas mais inteligentes, e nós, de alguma forma, não necessariamente aprendemos isso, ou não tivemos essa diferenciação da crença, né? Não julgo que devemos cada um seguir uma religião e cada um seguir um Deus diferente. Eu acredito que foi provado que existe um Deus único, mas cada um tem a sua crença. Cada um dos filósofos tinha o seu objetivo de crença, e cada um deles, quando chegava nesse objetivo de crença, chegava ao uno de pensamento, de criação, de conversão. Mesmo os ateus acreditavam em uma força maior, mas não na força de um velhinho sentado em um trono comandando o universo e a vida de cada um. E nem tampouco nós querendo que o mundo queira o nosso sucesso sem nós nos empenharmos para o nosso bem-estar. Então, eu quero deixar claro aqui a distinção também entre os filósofos versus os sofistas, né? Então, os filósofos eram aqueles que faziam a construção do caráter e o ensinamento a partir de conhecimento adquirido, coisa que eles já tinham, já vinha com eles, já estavam preparados para aquilo. Enquanto que os sofistas, através do seu sofismo ou dos sofismas, eram pessoas que iriam receber indagações e perguntas e iriam pedir um tempo para estudar formas e fórmulas de como melhorar, e cobravam por isso, né? E essa cobrança era como
se fossem uns honorários de estudos pelo tempo em que ele havia estudado para apresentar a sua forma de resolução. Então, em outras palavras, nós tivemos um período de engrandecimento, e nós não começamos somente há 2.500 anos atrás, nós começamos lá atrás, desde Moisés, já praticamente há 3.000 anos, ou Akhenaton no Egito, ou através dos sumérios há 5.000 anos, há 50.000 anos, ou há 400.000 anos, nós já viemos de um pensamento em que o desenvolvimento intelectual estava acima do desenvolvimento físico. E nós, intelectualmente, nós estamos vendo que o futuro do homem corre positivamente se ele conseguir introduzir parte dessa filosofia na sua vida e engrandecendo não somente a si mesmo, mas tornando pessoas do seu meio pessoas mais cultas e esquecendo o lado mítico e o lado místico para usar os dois lados, né? O abstrato e o objetivo do nosso ser como uma forma de trazer cultura de forma absolutamente positiva. Então, o ler um livro é um exercício. Não é um exercício de segurar o livro, é um exercício intelectual. Comentar sobre o conteúdo do livro com amigos e parentes e família é outro exercício, porque nós estamos entrando na dialética, né? Nós não entramos em conflito, nós estamos entrando em ensinamento, nós estamos entrando em conceitos pessoais trazidos de conceitos do passado. Nós estamos puxando 5.000 anos de puro ensinamento, de pura filosofia positiva. Em momento algum nós falamos em filosofia negativa. Em momento algum nós enaltecemos qualquer força divina, a mais ou a menos, nem tampouco uma religião a mais ou a menos. Nós trouxemos, quando eu digo nós, todo um programa que foi estudado e preparado, né, filosoficamente, voluntariamente, né, sem remuneração, para que pudesse chegar até todos, através da Vale TV, para que pudesse ser apreciado. Que de alguma forma, por menor que seja, mais fino que seja o livro, ele é muito melhor do que uma discussão política ou filosófica negativa. Tudo que for negativo vai levar para coisas negativas. Tudo que for positivo vai levar para coisas positivas. Então, finalmente aqui, só indo para das últimas concepções, o que se pretende fazer e falar no ano de 2025, e tomara que possamos dar continuidade aos futuros anos, né, ampliar mais ainda a introspecção e o positivismo e entrar em assuntos mais engrandecedores que possam somar. Claro que isso exige também a sua dedicação e a sua atenção quanto aos programas que foram gravados. Então, nós estamos fechando hoje o 45º programa, contínuo, ininterrupto, que exigiram
centenas, milhares de horas de estudo para que pudesse ser resumido. Nós resumimos 3.000 anos atrás em 45 programas de 30 minutos. Isso não é nada. Se não houver uma compreensão, um entendimento da sua parte, que essa é uma pequena semente que foi plantada, que precisa ser irrigada, que precisa ser cultuada e cultivada, né? Porque se diz que o plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória. E essa colheita são portas que se abrem, são portas que nunca mais vão se fechar. A cultura é um passo a mais no engrandecimento pessoal. A cultura é algo que vai contribuir com o seu sucesso pessoal, possivelmente financeiro, mas não objetivamente nesse sentido, mas que vai lhe tirar de uma vala comum. Uma vala que muitos se encontram, muitos gostam de estar nela, e poderia dizer que a vala ela é feita para coisas que já não existem mais. A vala é para enterrar coisas, né? E a vala comum é quando as coisas comuns já foram enterradas. Nós queremos uma sublimação dessa esfera. Pensamento, adiante, planejamento, utilizando sua mente, ter consequências de atos pensados e ter a unificação de pensamentos e atitudes, para que as consequências sejam as melhores possíveis para todos, e não somente para alguns. Então, neste período, eu gostaria que, se não assistiram todos os programas, ou assistam em ordem cronológica, porque eles são sequenciais e eles são somatórios. Não é acidental, não é incidental e é proposital. Uma coisa em cima da outra. Nós começamos com os grandes e nós voltamos para os pequenos, para voltarmos novamente aos grandes, porque os pequenos foram os que formaram os grandes. E assim, eu basicamente me despeço desse período, né, esperando voltar em breve e com novas pequenas coisas que venham a somar para Filosofando com Samir pela Vale TV. Então, me despeço mais uma vez, agradecendo pela sua audiência, agradecendo por todo o apoio recebido neste período e que possamos colaborar um com os outros para que o mundo se torne cada vez melhor. Muito obrigado pela audiência até agora e aguardem que nós voltaremos com novidades. Saúdo a todos, fiquem bem, com saúde e muita prosperidade. Muito obrigado. Pessoal, eu estou na Vale TV, eu apresento o programa Filosofando com Samir Abdo. Se quiserem maiores informações, venham para o meu Instagram, @samabdofilosofia, e eu estarei à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida e fiquem muito bem à vontade comigo, ok? Obrigado.